também agradecer a próxima professora Eliane. A professora Eliane também, ela tem um grande vínculo afetivo com a professora Érica, e infelizmente a professora Érica não vai poder te apresentar, né? E ela teve que sair, mas enfim, então, fazer a apresentação, eu quero agradecer bastante a tua participação no congresso, né? Bem, eu agradeço o convite de vocês e o que eu vou apresentar é o tema da empatia e do quanto a empatia, como uma capacidade de comunicação, ela pode intervir no sentido de facilitar as relações, de prevenir conflitos e de resolver conflitos, não é? Eu vou, em função do tempo, quanto tempo eu tenho ainda? Uns 15 minutos, talvez? 20 minutos? Ótimo. Então, a empatia é uma capacidade que está presente em todos os mamíferos, né? Ela tem um valor ancestral de sobrevivência e nos seres humanos ela evoluiu para além da sobrevivência. Então, nós conseguimos nos comunicar empaticamente com pessoas estranhas, e isso não tem especificamente um valor de sobrevivência. Ela serve para comunicação em diferentes níveis, e, portanto, ela tem, na realidade, um valor importante, por exemplo, nas relações conjugais, nas relações profissionais, nas relações de amizade. Enfim, então, ela é fundamental para as relações sociais, ela tem uma ligação importante com o apego, né? Com os vínculos afetivos, e a partir desses vínculos afetivos, no nosso desenvolvimento, é que nós podemos começar a perceber as expressões faciais, a ler as emoções, e a empatia vai, então, se desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento a partir das relações sociais, né? Assim, a empatia como definição, ela é, de fato, ela é vista dentro de uma perspectiva multidimensional, né? Ela requer um componente cognitivo que envolve a capacidade de tomar a perspectiva da outra pessoa. Dentro vamos dizer assim, dentro de uma metáfora, a gente pode pensar que nós pegamos os óculos de uma outra pessoa para enxergar o mundo tal como ela enxerga, né? Então, é uma capacidade de deixar temporariamente a nossa perspectiva de lado para poder entender a perspectiva do outro e enxergar o mundo com os olhos da outra pessoa, né? Então, a tomada de perspectiva, que é o que refere ao que eu acabei de falar, ela parece ser um componente regulador de todos os outros processos envolvendo a empatia, como, por exemplo, uma resposta afetiva, do contágio emocional, ou seja, a nossa capacidade de ficarmos sensibilizados com a emoção de uma outra pessoa, né? E, além disso, a empatia envolve a expressão de um entendimento sobre o que está acontecendo com a outra pessoa. Esses três componentes são fundamentais na experiência da empatia, né? E como esses componentes atuam, né, no nosso cérebro, na nossa mente? Na realidade, a gente dá uma definição, um conceito didático, mas eles acontecem tudo ao mesmo tempo naquela circuitaria do nosso cérebro, não é? Na realidade, o que a gente percebe é que a experiência da empatia, ela pode ocorrer de uma forma automática ou, então, de uma forma mais consciente. Quando é que ela acontece de forma automática? Quando a gente percebe alguém sofrendo. Então, ali, os componentes cognitivos estão agindo minimamente, né? Reconhecer a dor de alguém, seja essa dor física ou emocional, nos promove emoções compatíveis com aquela pessoa que está sofrendo. Através dos neurônios espelho, nós ficamos contagiados pelas emoções das outras pessoas, né? E nesse sentido, né, quer dizer, essa ativação de redes neurais leva a esse contágio, e esse contágio, na realidade, ele representa
as primeiras manifestações no nosso desenvolvimento. É uma forma bem primitiva ainda de empatia, não é? É de estarmos contagiados pela emoção de uma outra pessoa. Quando a gente vive uma experiência também de testemunhar a dor de alguém, esse contágio emocional pode evoluir para compaixão e, portanto, para uma ação de ajuda, mas pode evoluir para uma emoção chamada de angústia pessoal, né? Que é uma emoção voltada para nós, né? Quer dizer, o indivíduo, naquele momento em que ele percebe a dor do outro, ele fica tão envolvido com o outro, há uma fusão, né, da mente dele com a do outro. E algumas vezes ele acaba não sabendo distinguir o eu e o outro. E é isso que leva à angústia pessoal. A angústia pessoal é uma emoção que ocorre no início do nosso desenvolvimento, mas ocorre com a gente também na vida adulta. Por exemplo, a experiência de médicos e enfermeiros de se distanciar dos pacientes é uma forma de se proteger da angústia pessoal, né? Já a compaixão, quando o contágio leva àquele sentimento de angústia, mas que o indivíduo consegue se desviar desses sentimentos e focar na necessidade do outro, então ele consegue experienciar a compaixão e aí ajudar. Portanto, o que parece, vamos dizer assim, oferecer uma diferença entre a angústia pessoal e a compaixão é a capacidade de tomarmos a perspectiva do outro. Então, nesse momento, a gente consegue entender que é o outro que está sofrendo e não a gente, que é o outro que precisa de ajuda e não a gente. E isso leva à ação, à compaixão e à ação de ajuda. Então, alguns estudos apontam que pessoas com habilidades pessoais de regulação das emoções, que conseguem focar a atenção no outro com mais atenção, realmente, não é? E que possuem maior eficiência da atenção executiva, essas pessoas são mais capazes de inibir a angústia pessoal e partir para uma ação, do que aqueles indivíduos que apresentam incapacidade de regular a emoção, apresentam um neuroticismo elevado, né, e maior propensão de alarmes, de luta-fuga. Essas pessoas ficam mais paralisadas na experiência. Então, essas são os exemplos, né, e como se processa a empatia automática na nossa mente. Bem, então, como eu falei anteriormente, né, a ativação da empatia ocorre também a partir de processos intencionais, né? Ou seja, nós, através do esforço da nossa mente, nós podemos atingir a mente do outro. E isso acontece voluntariamente. Enquanto a empatia automática, ela não é consciente, a empatia intencional é consciente. E aí a gente chega na questão das nossas relações interpessoais, né? Então, sentir por alguém de forma intencional é algo que requer um esforço importante. Às vezes a gente consegue quando alguém está vivendo um problema, isso não nos atinge diretamente, mas em situações de conflito de interesses, é mais difícil para a gente deixar a nossa perspectiva de lado e entender a perspectiva do outro, né? Mas esse é o ponto essencial que nós temos para poder manter uma comunicação favorável, né? Então, sentir pelo outro de forma intencional. E isso acontece principalmente pela ação do córtex pré-frontal, né? Ele regula a tendência da gente manter a nossa perspectiva e faz com que a gente se esforce para entender a perspectiva da outra pessoa, né? Isso vai explicar, muitas vezes, né, quando nós estamos frustrados pelo comportamento de alguém, mas a gente consegue, com isso, tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, um professor que sente que o aluno está resistindo ou está com dificuldades em aprender alguma coisa, então ele vai tentar entender o que se passa na mente do outro, né? O cônjuge que vê que o seu par está distante, está frio, né? Então ele pode estar tentando entender o que se passa, sem fazer julgamentos a priori, né? E assim sucessivamente. Então, o que a gente pode ver? Que a ativação da empatia possui duas vias, né? Uma via automática, uma via consciente, né?
E a tomada de perspectiva vai estar moderando. Na parte automática, ela modera a nossa emoção de angústia. Na parte consciente, ela vai fazer com que, muitas vezes, as nossas reações de raiva e de frustração frente aos outros se reduza. Por exemplo, a tomada de perspectiva, em certos estudos, já se apresenta como reguladora das nossas emoções negativas e permite que a gente perdoe ações de alguém que nos magoou de alguma forma, quando a gente faz um esforço para entender a perspectiva do outro, sem fazer julgamentos, né? Então, a empatia consciente, vamos dizer assim, ela tem correlações significativas com o perdão, ela é preditiva de controle da expressão da raiva, ela reduz conflito, né? Ela tem relações inversas com o comportamento agressivo, ela promove a satisfação conjugal, ela reduz conflitos, ela ajuda a formar vínculos, né? E ela tem melhores efeitos no tratamento psicoterápico. E, por outro lado, as deficiências em empatia, né? Ela vai vamos dizer assim, funcionar como base para agressividade na infância, conflitos conjugais, ansiedade elevada, transtorno do espectro autista, etc. Então, dito isso, né, quer dizer, nós temos a tomada de perspectiva como um agente regulador. É como se em toda a circuitaria do nosso cérebro, que pudesse figuramente ser uma orquestra, a tomada de perspectiva seria o maestro, que permite essa regulação, que permite a gente entender a perspectiva da outra pessoa e, com isso, reduzir a nossa raiva, a nossa resistência e permitir, assim, a nossa comunicação, né? Então, como seria a empatia como uma habilidade? Como ela se apresenta? A gente pode pensar em 3 tópicos importantes. Um, prestar atenção, né? O outro é ouvir sensivelmente e verbalizar sensivelmente, né? Prestar atenção vai envolver estar com a outra pessoa, né? Física e psicologicamente, né? No momento em que a gente presta atenção na outra pessoa, a gente está observando as emoções que ela expressa gestualmente e o conteúdo da fala. E também a gente presta atenção nas nossas emoções. Então, é a autoconsciência e a consciência da outra pessoa, né? Então, o ouvir sensivelmente é diferente de simplesmente escutar o que uma pessoa falou e repetir em seguida, né? Ouvir sensivelmente significa aceitar pensamentos e sentimentos da outra pessoa tal como eles são. É suspender o próprio desejo e o próprio julgamento por alguns minutos e existir para entender aquela pessoa, né? E aí, o que acontece quando a gente consegue ouvir assim? O que acontece quando nós nos sentimos ouvidos dessa forma? Eu acho que cada um de nós pode lembrar de momentos difíceis, quando a gente teve alguém que não nos julgou, que escutou o que estava acontecendo conosco, que ficou sensível às nossas emoções e que nos deu atenção e validou as nossas emoções. Então, ser ouvido desta forma tem um efeito importante. A gente se sente mais seguro, a gente sente que a nossa perspectiva e os nossos sentimentos fazem sentido. Isso nos encoraja a explorar mais coisas que estão dentro de nós, né? Então, o ouvir sensível é fundamental. Bem, é um desafio quando nós estamos emocionalmente abalados em função da outra pessoa. Então, quando é difícil para a gente escutar, é melhor que a gente deixe um tempo e depois volte a conversar com a pessoa. Então, ouvir dessa forma não quer dizer você tem razão e eu estou errado. Quer dizer que a gente está entrando na realidade do outro. Existe a realidade do outro e a nossa realidade, né? Os efeitos do ouvir sensível são importantes nas emoções e na vinculação também. E, finalmente, a verbalização, né? Quer dizer, a verbalização do nosso entendimento sobre o que acontece com a outra pessoa, né? Então, quando a gente verbaliza sem interromper, quer dizer, primeiro ouve, não interrompe, e depois a gente vai utilizar verbalizações que foquem nos sentimentos da outra pessoa, né? E nas situações ativadoras desses sentimentos.
Então, por que essa pessoa está com raiva, está triste, etc., né? O que está acontecendo e como é que ela está, que significados ela está dando à experiência dela para que essa tristeza aconteça. Então, é uma postura de atenção e de exploração. E, neste momento, a verbalização, ela vai ser dessa maneira. Ela não é uma verbalização de dar conselhos, de dar soluções. Ela é uma verbalização de reconhecer. Puxa, como está difícil, não é? Como está difícil para você, eu posso entender como você está se sentindo. Não é fácil quando a gente age assim ou quando a gente recebe uma notícia desse tipo. Então, a pessoa se sente validada com esse tipo de verbalização, né? Então, a verbalização empática também considera a existência de uma coerência interna. Quer dizer, ela tem um valor não de verdade, mas de validade, porque para o outro se sentir daquela maneira tem toda uma coerência com a forma como ele está entendendo a experiência. Então, há uma coerência interna e ela precisa ser respeitada e aceita. Então, verbalizar empaticamente não é mudar o outro, não é resolver o problema do outro, é simplesmente dizer, eu estou aqui com você, eu sinto como é difícil o que está acontecendo com você e você pode contar comigo. É algo assim, né? A verbalização, de fato, ela traz esse efeito que é importante. Infelizmente, eu não posso trazer as imagens de situações assim, mas o que eu posso, para concluir, né, essa fala, é dizer que a experiência da empatia em situações de conflito, de interesses, é a mais desafiadora que tem, né? Todos nós temos a capacidade de aprender e a desenvolver a capacidade de ouvir e de respeitar e validar a percepção do outro. Em terapia, nós fazemos isso, né? E em terapia, o terapeuta vai desenvolvendo gradativamente essa capacidade de perceber a perspectiva do outro, os sentimentos, de validar, etc. Então, ela requer aprendizado na nossa vida, né? Bem, basicamente era isso que eu queria trazer. Eu agradeço mais uma vez e peço desculpas por não ter conseguido enviar para vocês os slides, tá bom? Eu estou aberta para perguntas, caso ocorram. Obrigada. Mais uma vez, Muito obrigada, Eliane. É um grande prazer ter você aqui conosco e temos 5 perguntas. A primeira delas é: o uso da empatia é mais exaustivo emocionalmente nessa resolução de conflitos? Sim, é mais exaustivo no esforço de entender o outro. Por outro lado, gera um alívio enorme quando a gente faz isso, porque quando a gente consegue entender a perspectiva do outro, a nossa raiva passa, ela se reduz. Eu tenho um exemplo bem simples disso, um exemplo em que eu já presenciei no passado, numa clínica psiquiátrica onde eu atendia, e uma mulher estava com um surto esquizofrênico, e ela estava falando, xingando, fazendo uma série de coisas, e foi chamado um bombeiro para resolver um problema, e quando ele entrou, ela começou a ofendê-lo. Ele reagiu com raiva, e eu bati assim no ombro dele e disse, não, ela está doente, não se importe. A expressão dele se transformou completamente quando ele pôde enxergar aquela criatura, o sofrimento dela, né? Ele estava vendo alguém que estava ofendendo. Então, ele pediu desculpas e ficou muito, muito assim, penalizado. O olhar dele dizia isso. Então, é um exemplo simples e natural, porque ele não fez nenhum esforço. Fui eu que mudei a perspectiva dele naquele momento com uma frase, né? Mas nós podemos fazer isso. Nós podemos nos perguntar assim, o que faz com que essa pessoa tenha agido dessa maneira? Por que ela fez assim? Em geral, uma avaliação crítica é assim, ela fez assim porque ela queria me infernizar, ela fez assim porque... né? Então, a gente sente mais raiva. Mas quando a gente pensa assim, ela está com muitos problemas, ela fez isso porque provavelmente ela está muito estressada e não está sendo capaz de avaliar essa situação. Ela está com problemas, ou alguma coisa que a gente possa perceber ou buscar entender. Então, isso reduz, porque, às vezes, aquela pessoa que está ali como alguém que está atacando, ela pode se tornar também um pouco vítima da situação. E isso faz com que a nossa raiva se reduza. E quando a gente consegue isso, a gente tem de volta
a reação do outro também, porque quando você se sente compreendido, você devolve isso para o outro, é natural, né? Então, no início é exaustivo, né? Mas depois isso gera um alívio na comunicação. E veja, a empatia é importante, claro que é importante também você dizer o que você quer, mas quando você utiliza a manifestação empática primeiro, você consegue. Por outro lado, quando você extravasa a sua raiva, a sua irritação naquela situação, você obtém o alívio de imediato, mas você já comprometeu a sua relação com a outra pessoa, e às vezes de forma quase irreversível, né? É claro que nós somos humanos, nós somos programados para falhar, não é? E é claro que é muito difícil sermos empáticos às 24 horas do dia, mas em situações difíceis, que às vezes a gente precisa para conversar com alguém, é muito importante a gente fazer esse esforço, às vezes até antes da conversa, tentar entender o outro e as razões do outro, e depois se posicionar dizendo, olha, eu sei que você está com problemas, eu sei o quanto está sendo difícil para você está vivendo uma fase de pressão, é muito difícil escutar e atender todo mundo, eu entendo isso. Quando você diz isso, o outro se desarma, ele se sente compreendido, e quando ele se sente compreendido, ele fica mais aberto para a comunicação. Espero ter respondido, não sei se esclareci isso. Muito obrigada pela sua resposta. Temos mais algumas perguntas. Professora, em seus estudos sobre empatia, em algum momento, foi considerado o conceito de tele do psicodrama? Bem, eu não conheço esse conceito de tele do psicodrama, então eu não encontrei na literatura, porque as minhas pesquisas sobre empatia, embora eu tenha dado exemplos clínicos, elas acontecem mais na área da psicologia social, na educação, nas neurociências, então eu não tenho, eu desconheço esse conceito, mas eu imagino que muitas abordagens trazem conceitos que são equivalentes à empatia, mas de fato eu não conheço esse, desculpe não poder te responder. Bom, temos mais algumas perguntas ainda, estou só esperando aparecer aqui. Sim. A empatia é a solução para o ódio das redes sociais? Sim, eu não sei se ela é a solução, mas ela poderia contribuir bastante, não é? O ódio, a raiva, é uma manifestação também, é um outro assunto, mas é bem interessante, é uma manifestação primitiva, né, da nossa mente. Nós temos uma parte da nossa mente que é primária, que é herdada, é uma herança dos nossos ancestrais, que tinha uma função de sobrevivência, né? Bom para mim, mal para mim. Ou é meu amigo ou é meu inimigo. Esse raciocínio primário era um raciocínio necessário para a sobrevivência. Então, as pessoas precisavam reagir rapidamente, não dava para ponderar, porque senão ou matava ou morria, né? Havia um nível de risco muito alto. Esse raciocínio primário, ele foi sendo elaborado pelas pressões do ambiente e nós aprendemos e desenvolvemos capacidades, o nosso cérebro evoluiu e nós temos a capacidade de ponderar e de refletir sobre a opinião dos outros. Então, hoje em dia, dentro de uma empresa, se alguém discorda da gente, a gente não vai achar que ele é um inimigo, né? E precisa morrer porque ele discorda. Ele discorda porque isso, certamente, existem muitas verdades e formas de pensar. Então, nós temos hoje a capacidade de ponderar sobre as coisas que nos frustram, né? De opiniões diferentes. Só que, algumas vezes, em situações específicas, essa parte do nosso cérebro que está lá guardadinha, não é? Que é uma parte mais primitiva, que é, vamos dizer assim, polarizada, né? Quando ela é ativada, a gente reage e super reage. Então, nesse momento, a gente está reagindo com essa parte do nosso cérebro. Tem um livro do Aaron Beck, Prisoners of Hate, onde ele vai falar exatamente do aprisionamento da raiva. E que, muitas vezes, isso explica linchamentos, etc. Por quê? Porque as pessoas estão ali achando que elas estão destruindo o mal. Ou é mal ou é bom. Então, pessoas que são capazes de experimentar compaixão, pessoas que não são violentas, mas elas podem estar envolvidas, por exemplo, num linchamento, porque a mente delas fica tomada por essa forma mais
primitiva de funcionamento. Então, ele tem estudado sobre esse conceito a partir de casais e de violência conjugal. E fala que por trás da raiva sempre existe uma dor. E quando a gente atinge essa dor, aí é possível trabalhar com o paciente. Bem, espero que eu tenha respondido, né? Aqui já temos a próxima. Como a empatia pode interagir com o conceito de lugar de fala divulgado no Brasil? É um mecanismo que pode ser usado para melhorar a comunicação? Bem, eu também não conheço esse conceito de lugar de fala. Gente, eu estou aprendendo um monte de coisas aqui. Eu não conheço esse conceito de lugar de fala. Como a empatia pode interagir com o conceito de lugar de fala? O que seria isso? Lugar de fala divulgado no Brasil. Eu não sei o que é. É um mecanismo que pode ser usado para melhorar. Sim, a empatia é, de fato, algo que pode melhorar a comunicação, sempre, né? Quando eu sou capaz de compreender a outra pessoa, eu me permito, e ela também me dá de volta, essa é uma tendência recíproca, natural, isso não é uma certeza absoluta, mas é uma recíproca provável, né, de que eu terei de volta a compreensão da outra pessoa e a boa vontade também para que eu seja ouvida numa determinada situação. Isso não é uma garantia, mas é algo que aumenta, sim, a probabilidade, né? Então, sempre a ideia é de que a empatia, ela me permite alívio a mim e ao outro que está recebendo a empatia, né? Por isso, em psicoterapia, ela traz, de fato, né, uma contribuição muito grande para a pessoa que está, para o cliente da psicoterapia, reduzir a vergonha, aumentar a confiança nos próprios sentimentos, etc. Mas é claro que, bem, nem sempre a relação terapêutica é uma relação tranquila, né? Mas a empatia vai estar sempre fazendo parte do processo da terapia. E nas relações conjugais é comprovado que ela aumenta a satisfação conjugal, né? E reduz os conflitos, embora os conflitos também sejam necessários para o crescimento pessoal. Então, quando esses conflitos são resolvidos também através da empatia, isso pode ser bem positivo, não é? Tinha alguma outra que apareceu aqui? Empatia enquanto disciplina nas escolas, como disciplina. Nossa, isso é maravilhoso, isso deveria acontecer desde a infância, onde as crianças pudessem compartilhar, não é? Tem um grupo de habilidades sociais, do grupo da Zilda e do Almir Delprete, lá da Universidade de São Carlos, que trabalham muito com habilidades sociais, eles trazem também a empatia e já publicaram muitos trabalhos defendendo o desenvolvimento das habilidades sociais e da empatia nas escolas. Isso seria fantástico, porque quanto mais cedo uma criança aprende, né, a se colocar no lugar do outro, a ter compaixão e a poder considerar as necessidades do outro, isso gera bem-estar, viu? Quando há um sistema de gratificação no nosso cérebro, de que quando nós fazemos algo pelo outro, nós também nos sentimos aliviados e felizes. Então, é um contágio mesmo, né? Enfim, então, sim, a empatia seria bem adequada no desenvolvimento e na escola. Acho que encerramos a pergunta. Vamos convidar o professor Vicente, então, para introduzir o próximo palestrante. Muito obrigada de novo, Eliane. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos, um bom evento. Então, obrigado, Eliane, pela sua apresentação, foi muito bom. A internet não comprometeu em nada, assim, a falta do PowerPoint. Acho que até talvez tenha sido um male que veio para bem, assim, que ficou muito bom, ficou muito didático, ficou bastante interessante, tá? E então agradeço bastante, agradeço por carinho e com muito carinho também esse esforço que tu fizeste para superar essa limitação da tecnologia e nos trazer essa apresentação que foi muito boa.